Bom dia, garotada do 7º ano, garotada esperta e estudiosa. Já organizem o local que vocês estudam todos os dias, vocês que estão em casa e vocês que estão na escola também acompanhando as aulas do Centro de Mídias. Já organize o seu material, respira, toma aquela água, enquanto nós vamos desejar um bom dia para os professores, guerreiros e parceiros que desde cedo já estão no chatinho, estimulando essa garotada a continuar estudando. E como o tempo é curto, vamos já colocar na tela o tema da aula de hoje. Direitos legais das comunidades tradicionais brasileiras, segunda parte. Aula muito interessante que vai mexer aí com a nossa identidade. Quem já está aqui do lado para ministrar essa aula brasileiríssima é o professor Antônio Russo. Bom dia, prof. Bom dia, Carlão. Bom dia aí, alunos, professores e a todos que estarão acompanhando a mais essa aula para os 7º anos do ensino fundamental dos anos finais, né? É o que o Carlos falou. Falar de comunidades tradicionais é falar, né, do brasileirinho aí, né? Que é uma relação bem forte, né, Carlos? Não é brasileiro, nós somos brasileiros até no sangue. Legal? Vamos então ver aí a habilidade da aula de hoje. Analisar aspectos étnicos e culturais dos povos originários e comunidades tradicionais e a produção de territorialidades e discutir os direitos legais desses grupos nas diferentes regiões brasileiras e em especial no estado de São Paulo. Unidade temática, conexões e escalas, objeto de conhecimento, formação territorial do Brasil. E aí, galerinha, já para vocês irem compreendendo os objetivos da aula de hoje, se liga aí no vídeo. Muita gente não sabe, mas São Paulo é a 4ª cidade com a maior população indígena do país. Segundo dados do IBGE, são quase 13 mil índios só na capital. Mas eles ainda enfrentam muitos problemas. Aí o nosso repórter Dimas Soldi foi até uma aldeia na Zona Norte e mostra agora pra gente um pouco da vida dessa população. O estilo de vida foi passado de geração em geração. O contato com a natureza, com a terra e as árvores está por toda parte. É a cultura indígena, preservada mesmo entre os mais jovens. Gisele tem 16 anos e sabe bem a importância da tradição. A gente respeita muito a natureza, até porque o Nhanderu, que é nosso Deus, deixou tudo isso pra gente, pra todos nós, pra viver. Esta é a Tecoá-Itu, que significa aldeia cachoeira, uma das 5 que ficam na região norte da capital paulista. Mais de 700 guaranis vivem por aqui. Com apenas 25 anos de idade, Márcia de Aramirim é cacique da aldeia. Como aqui, essa área aqui do Jaraguá, essa aldeia Tecoá-Itu já vem de uma história de uma cacique mulher, né? Onde essa cacique ficou, tornou-se cacique aos 19 anos e ficou até o falecimento dela, né? E aí depois que ela faleceu, entrou 2 homens, né? Entrou um homem, em seguida entrou outro e acabou não dando certo. Então a comunidade, né, preferiu continuar com o cacique feminino, né? São Paulo é a 4ª cidade do país com a maior população indígena. São quase 13 mil pessoas. A grande maioria vive em áreas praticamente urbanas, mas ainda sofre com muitos problemas. Sônia Aramirim, uma das líderes, conta que muitas aldeias sofrem com a demora para a demarcação e também com a falta de terras. Aqui os índios plantam milho, laranja, banana, mas o espaço ainda é pequeno. Outra dificuldade está relacionada à saúde. O saneamento é precário e doenças de pele, intestinais, infecto-contagiosas como leptospirose são muito comuns. Enquanto não tiver realmente um trabalho voltado ao saneamento básico, vai continuar os problemas de doença aqui. Mesmo com todos esses problemas, a luta pela preservação da cultura indígena continua. Todos os povos indígenas, mesmo Guarani e outras culturas, já estávamos aqui quando diz que o tal do Pedro Álvares Cabral veio e descobriu, né?
o Brasil, nós já estávamos aqui, então já existia uma cultura. E a importância de manter a nossa cultura é, sei lá, manter talvez um Brasil melhor, né? Longe de corrupções, de ganâncias, de tantas coisas ruins que acontecem, né? Bom, interessante é o vídeo, né, mostrando aí, né, a capacidade, né, de observar o que o Brasil está sofrendo, né? Então não é porque eles são indígenas, que eles vivem nas suas próprias comunidades, que eles vão estar alheios a questões políticas, a questões sociais, econômicas que nós temos aqui no Brasil, né, dado o exemplo aí do que foi falado, né? E o interessante de tudo é mostrar, né, que São Paulo é a quarta maior cidade com populações indígenas. Nós vamos mostrar outras cidades aqui, principalmente cidades litorâneas também, né, com seus indígenas, com as suas aldeias, né? Agora o legal foi no final, né, Carlão? O tal Pedro Álvares Cabral chegando aqui no Brasil, né? Por quê? Porque, na verdade, né, os portugueses invadiram a terra. Essa é a verdade. Né? Eles dizimaram a cultura local. Eles entendiam como uma aberração a cultura local. E aí eles foram aculturando, né, os indígenas e devastando a floresta. Então, de fato, os indígenas... eles precisam ter mais, vamos dizer assim, é necessário que haja políticas públicas de fato efetivas para a população indígena do nosso Brasil. Afinal de contas, se nós seguíssemos muita coisa da cultura indígena, nós seríamos um país menos corrupto, como diz a cacique, não é verdade? Verdade. Até porque quando se solicita, né, a questão do saneamento básico por causa das doenças que estão sofrendo, antes não tinha isso, tinha as doenças, mas não nessa quantidade toda, porque ela foi contaminada. E ela foi contaminada pela urbanização, pela industrialização, mesmo em locais distantes desse tipo aí de urbanização e industrialização que nós temos aqui no nosso estado, num contexto geral, tá certo? Vamos lá para a próxima tela que a gente vai começar a ver algumas localidades indígenas. A primeira delas aí é a terra indígena de Piaçaguera. Então aí as aldeias, né, denominadas aí, né, na região de Peruíbe, né, município aí de Peruíbe, né, o povo indígena lá é o de Tupi-Guarani, né, o Inhandeva, a população 344 pessoas, né, de acordo com, né, o último censo feito lá em 2020. A situação fundiária dessa terra ela já está homologada e registrada a partir do decreto de 29 de abril de 2016, e a dimensão dessa terra e das aldeias, mais de 2.770.000 hectares, né? E fica aí, como eu falei, na cidade de Peruíbe, tá certo? Então nós vamos ver aí algumas cidades, principalmente as litorâneas, né, que tem lá o maior contingente populacional, né, de tribos indígenas, né? Na próxima tela, a gente vai ver a localidade aí, né, através desta imagem, né, e nós estamos aí observando, né, esse território aqui em branco, né, é um território, né, que é, na realidade, uma sobreposição do território oficial. Ou seja, pode ser que se amplie o território, né, dos indígenas, que é essa parte amarela aqui, tá? Que é o território que foi homologado, tá certo? Esse território foi homologado, os pontos vermelhos são a localização das tribos indígenas, tá? E aí nós temos aí a descrição da terra, né? Então a terra aí de Piaçaguera, né, de mais de 2,5 milhões de hectares, né? Tem o número do processo, o número da certificação, a área total. Então é interessante, né? Inclusive tem aí, né, a fonte, né, todas as imagens que nós colocamos têm a fonte. Interessante o professor entrar, porque ele consegue, nesse mapa, que é o mapa do Google, né, que aí ele consegue lá ver qual que é a aldeia que está no ponto vermelho, ele pode ampliar a imagem e mostrar o território através do Google 3D. Então é legal esse site aí, entrem neles, porque dá para ver também outras, são centenas de aldeias aí que estão no nosso estado, né, Carlos? Então dá para você fazer uma pesquisa sobre essas comunidades indígenas aí no geral, né? Sim, dá para fazer. Eu mesmo já tive a oportunidade de ter contato com tribos indígenas,
com a cacique, uma cacique, né, feminina, me contou muitas histórias, deram alguns ensinamentos, inclusive que na aldeia dela, não vou lembrar a tribo agora, mas que na aldeia dela o medicamento é todo da mata e ela não pode ensinar porque alguém pode pegar ali uma planta, uma erva inadequada ou venenosa. Então, eles possuem uma sabedoria gigantesca e hoje com a tecnologia mais perto da gente, você, estudante, junto com seus professores, vocês podem fazer diversas pesquisas e conhecer um pouco mais das comunidades naturais originárias da nossa terra. Que localidade era a tribo que você visitou, você lembra? Não vou lembrar, acho que foi Caigangue, tribo Caigangue. Onde que? Não, mas que município? Não, nós estávamos no Museu de Arqueologia da USP, tivemos lá uma apresentação com algumas tribos, e se eu não me engano, a tribo era Caigangue, e eu fiz algumas perguntas, muito legal. É isso aí. Bom, vamos lá para a próxima imagem, que também é outra terra indígena, né? Aí, Guarani do Aguapeu, as aldeias aí são Aguapeu e Cerro Corá, Cerro Corá, o povo indígena aí, o Guarani Mebia, e a população também em torno aí de 132 pessoas, né? Também a situação fundiária dessa terra é homologada, né? Isso já é bem anterior, né, da outra que nós vimos em Peruíbe, que é de 8 de setembro de 1998. Aí tem uma dimensão de um pouco mais aí de 4.370.000 hectares, e ela está localizada em Mongaguá, né? Então, quando a gente fala situação fundiária homologada, né, a fundiária é a terra, né, e homologada é porque, por decreto, foi autorizado, né, o uso e fruto desse território por esses indígenas. Então não pode ter, por exemplo, caso tenha lá recursos minerais, ser retirado, né, a não ser que seja autorizado pelos indígenas, mesmo assim, né, não se faz, até porque, né, na cultura indígena, né, não se mexe na terra, a não ser para a subsistência. É importante retratar isso aí, porque há sempre o agradecimento, né, de como a terra veio para eles, né? Então eles têm, né, a sua cultura, a sua religiosidade, ela tem muito a ver com a terra. Então é o agradecimento diário que eles têm por esse território. Por isso a importância da homologação, né? E a gente lembrando no vídeo, né, foi bem claro, né? A cacique foi bem clara em dizer, né, essa terra, nós estávamos aqui antes. Então as terras aqui no Brasil, na verdade, são deles inicialmente. Eles são, né, os povos, né, que são os originários aqui do Brasil, né? Então, logicamente, com esse processo que aconteceu de colonização, né, eles foram, né, como disse o Carlos, né, essa dizimação, né, esse genocídio que aconteceu principalmente por causa de doenças vindas aí dos europeus, principalmente no caso aí dos portugueses, a questão aí da pólvora, né, tem até um histórico aí, né, de doença e pólvora nessa relação, né, e hoje, né, com a homologação de alguns territórios, aí se dá o direito aí do uso e fruto da terra, né, enquanto eles estiverem lá vivos, né, se multiplicando, eles têm o direito ao uso dessa terra, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que aí nós estamos vendo aí a região, né, que é a região dessa terra indígena, né, do Guarani do Aguapeu, que fica em Mongaguá, né, então também é um território, é um vasto território, até porque a gente tem que lembrar, né, que eles vivem, né, do seu processo de subsistência, que além das plantações, tem também a questão da caça e da coleta, né, que é a questão originária, né, da cultura deles, né, plantarem, né, então eles fazem lá diversas plantações, como foi mostrada no vídeo, né, então eles têm que ter espaços, né, e eles fazem lá, continuam fazendo a caça, continuam fazendo a coleta, né, como seus ancestrais faziam há tempos atrás, tá certo? Quer falar alguma coisa, Carlão? Não. Não? É que você mexeu no microfone? Não, ainda não. Vamos lá para a próxima tela. Aí nós temos lá a terra indígena, né? O Carlos já quer que vocês façam atividade, mas calma, a gente já vai fazer. Nós vamos lá para a última antes da atividade. Terra indígena Boa Vista do Sertão Promirim, né? Aldeia Boa Vista, né? Veja que o povo indígena é o mesmo do povo lá de Mongaguá, uma população de 282 pessoas, né? A situação fundiária foi homologada, né, através do decreto de 1987, né? Depois aí ampliado aí por causa do hectares pelo despacho
da presidência da FUNAI em 2013. Tem uma dimensão aí de 906, né, um pouco mais de 906 hectares, né, foi ampliado para 5.420 e fica no litoral norte, né? As duas anteriores a gente viu que ficava lá no litoral sul do estado, né? Mongaguá e Peruíbe, e essa fica no litoral norte, no município aí de Ubatuba, que também é uma região litorânea. E tem o mapa, né, para vocês aí observarem, da localização da terra indígena aí, Boa Vista do Sertão Pró-Mirim, que também aí mostra, né, através aí dos espaços que estão em amarelado, né, onde eles vivem, né, e as aldeias que estão nessa região aí. E detalhe, né, pode ser que vocês não consigam ver porque está pequeno, mas eles mostram até nesses mapas o desmatamento na terra indígena, que é bem baixo. Né? Essa daqui, por exemplo, de todo esse território, somente 1,44% da área total desse território foi desmatado. Isso é importante retratar. Né? As anteriores também não ultrapassam a 5% do território deles, né, sendo desmatados. Então, a prevenção, né, manter essa região como uma mata original, no caso aí a Mata Atlântica, né, no nosso litoral, faz com que eles consigam viver, né, como seus ancestrais viviam. Logicamente, tem a interferência da modernidade em algumas situações, né, Carlos? Mas tem esse convívio natural. Sim, porque, claro, quando nós falamos de povos indígenas, não significa que eles vivem dentro da mata. Existem povos indígenas, sim, claro, que vivem dentro das matas ali, com a sua cultura, mas o fato deles viverem numa área urbana não significa que eles não são indígenas. Ao contrário, se você emergir na cultura indígena, passar alguns dias numa aldeia, né, emergir ali no espaço mental deles, vocês vão ver que a mentalidade, né, o funcionamento da comunidade é muito diferente dos nossos hábitos, costumes e dia a dia. Então, mesmo morando em áreas urbanas, eles continuam sendo povos originários da terra. Emenda na atividade agora, Carlos. Emenda na atividade. Vamos lá, galerinha. Agora é hora de dedinho no teclado. Observe a pirâmide etária. Observe a pirâmide. Quais observações podemos destacar? Dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos. Participe! Voltamos para a interação. Por uma questão de tempo, vamos pegar aqui algumas respostas interessantes que
muitas respostas estão aparecendo, respostas diversificadas, mas aquelas que estão, de fato, dentro do contexto da observação da pirâmide etária, são as respostas que afirmam, professor Antônio, de que a pirâmide está mostrando que houve uma diminuição da população indígena. Eu coloquei a pirâmide etária até porque, né, que é importante porque a gente acaba explicando, né, esse gráfico, né, que mostra basicamente a idade, né, da população, no caso aqui dos indígenas, né, e o gênero, o sexo, masculino, feminino, né? Então é interessante, né, quando a gente estuda a pirâmide etária, por isso que o nome pirâmide etária, né, porque além de mostrar a quantidade, né, e a média, né, das pessoas pela sua idade, também mostra, né, a quantidade de masculinos e femininos. E aí a gente vê, lá pode colocar por gentileza de novo a pirâmide, a gente vai observar, né, quando a gente observa a pirâmide, a gente vai ver algumas situações. Primeiro, olha a quantidade de jovens, né, tanto no masculino como no feminino, né, idades aí na faixa do 0 até os 19 anos. Né, então mostra, né, que a população indígena é jovem, né, chegando na fase infantil até, né, a parte jovem aí, né, e que vai, né, afunilando, né, a partir do adulto até chegar no idoso. Né, e a projeção é muito parecida tanto do masculino, que está em azul, né, os homens, como tem, né, a parte vermelha das mulheres. Né. Então, a gente observa aí as observações que a gente faz dessa pirâmide etária, são as questões aí de uma relação de homens e mulheres muito parecidas nas suas faixas etárias, né, e principalmente que a população indígena é jovem ainda, né? Diferente do Brasil, né, que há um tempo atrás era considerado um país jovem, e hoje ele já é um país adulto, porque a sua pirâmide etária tem mais, né, projeção de homens e mulheres no meio dela do que praticamente na base. Então, quando tem uma projeção maior na base, né, a região lá é de jovens, né? Quando tem mais no meio, de adultos, e quando tem mais uma projeção um pouco mais elevada no topo, aí são de idosos. Como acontece no Japão, por exemplo, que o topo é bem maior, né, a largura, tanto de homens e de mulheres. Em alguns países da Europa, né, boa parte dos países europeus, né, nos Estados Unidos, no Canadá, na América do Norte, também está se aumentando bastante em relação ao Brasil, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, vamos ver agora leis. Né, uma delas aí é a Constituição Federal e os Direitos dos Índios em 1988, né, a data aí da Constituição Cidadã que nós temos, né, atual. Artigo 231. São reconhecidos aos índios, aí no caso, estou falando índios porque é o que está escrito lá na legislação, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. No parágrafo 1º, são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Por isso, a importância, né, dessas terras que foram, né, usurpadas deles e a homologação das mesmas para uso e fruto. Vamos lá para a próxima tela, que é o mapa aí da distribuição espacial, né, da população indígena. Né? Quanto mais escuro, maior a quantidade, né, dessa população indígena, acima de 5 mil habitantes. Né? Então nós temos a distribuição total rural e urbana da população indígena no Brasil, de acordo com o último censo do IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010, tá certo? Então nós temos aí uma boa distribuição. Veja que na área litorânea, né, tem uma porcentagem boa de população indígena, e no interior, principalmente na região centro-oeste e norte do Brasil, na floresta amazônica. Vamos lá para a próxima tela, já para ver, né, uma outra, que é a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas pelas Nações Unidas, tá? Que aí os indígenas têm direito a título coletivo ou individual, segundo o artigo 1, ao pleno desfrute de todos os direitos humanos
e liberdades fundamentais, reconhecidos pela Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Direito Internacional dos Direitos Humanos. No artigo 2, os povos e pessoas indígenas são livres e iguais a todos os demais povos e indivíduos e têm o direito de não serem submetidos a nenhuma forma de discriminação no exercício de seus direitos, que esteja fundada, em particular, em sua origem ou identidade indígena. Então, temos aí na Constituição do Brasil, a Constituição Federal de 1988, e temos também, né, na Carta aí das Nações Unidas dos Direitos, né, Humanos Universais. Para finalizar a aula, 2 mapinhas rapidinho. O primeiro deles é da distribuição da população urbana, que é mais concentrada aí na região litorânea do Brasil. E nós temos o próximo mapa, que aí mostra a distribuição rural da população no Brasil, que aí já identifica mais para o interior do Brasil no seu contingente. Certo, pessoal? Entra aí no Saiba Mais rapidinho, printe a tela, faça uma pesquisa aí nesse site aí, muito interessante da Comissão Pro Índio de São Paulo. Obrigado a todos pela participação, obrigado, Carlão, por mais essa parceria que é maravilhosa. Obrigado a todos, até mais. Avalie a aula no final, galerinha, não deixe de avaliar, continue estudando durante o dia. Até a próxima aula. Tchau!